Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nosso evangelho de hoje, de terça-feira, é de João 5, de 1 a 16. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina, rodeada por 5 córregos cobertos. Em hebraico, a piscina chama-se Betesda. Muitos doentes ficavam ali deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente há 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente há tanto tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Jesus disse: levante-se, pegue sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado, por isso as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas neste lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: você ficou curado, não peques de novo para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em um dia de sábado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o evangelho de hoje, dessa terça-feira, né, ainda nesse período da quaresma, nos traz essa realidade, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se cumpre todo dia na minha vida e na sua vida. E o evangelho vai dizer que havia uma piscina muito grande, com 5 entradas, né? E de vez em quando o anjo descia e balançava as águas da piscina. E aquele que primeiro entrasse na piscina ficava curado. Por conta disso, havia muita gente ao redor dessa piscina, todos doentes, né? Muitos doentes, paralíticos, coxos, né? Aleijados, surdos, cegos, de todas as enfermidades, diz o Evangelho. E havia esse homem que já tinha tantos anos ali sem ser curado, porque ele não andava. E quando ele chegava perto da piscina, outro já havia pulado na piscina, na frente dele. E Jesus, vendo aquele homem, sabendo que ele estava muitos anos naquela situação, ele chega perto dele, se aproxima e pergunta se ele quer ficar curado. E aí o anjo diz a ele, né? O anjo não, o homem diz a ele: Senhor, né? Eu não consigo andar, então quando eu chego próximo, outro já pulou na minha frente e ficou curado. Aí nós vemos essa realidade, né? Dessa piscina que de tempos em tempos o anjo descia e balançava as águas, né? E dessa situação de tantas pessoas ao redor dessa piscina, esperando aquela oportunidade das águas serem balançadas para serem curados. Imagina essa realidade, o que a palavra está nos dizendo hoje. Imagina como que as curas aconteciam anteriormente, né? Antes. Quantas pessoas confiavam naquela situação ali que o anjo balançava as águas, então quando as águas balançavam ele pulava e ele ficava curado. Quantos doentes não estavam lá diante, né, daquela piscina, esperando por isso?
Só esse homem que estava lá já tinha mais de 30 anos, diz o evangelho aqui. Que ele estava doente, quando entrava se movia, né? E que ele estava lá há 38 anos. Há 38 anos ele estava nessa situação de enfermidade. E ele nunca conseguia mergulhar na água para ficar curado. E Jesus se aproxima dele e pergunta a ele, né, se ele quer ficar curado. E o interessante é que a palavra vem nos dizer isso hoje, para mim e para você, né? Que nós vamos em busca de tantas curas em tantos lugares, né? E ficamos como esse homem, esperando pelo anjo vir e nos curar. E aí quando Jesus vem ao nosso encontro e nos pergunta, queres ficar curado, né? Aquele homem não disse de pronto, eu quero. Ele disse a realidade dele para Jesus, né? Senhor, quando eu me aproximo, outro já pulou. Ele quis dizer para Jesus, eu tento, Senhor, mas eu não consigo. Então que possamos falar hoje para Jesus também a nossa realidade, né? Quem está esperando por uma cura, seja qual for a enfermidade, né? Falarmos para Jesus que nos pergunta hoje, queres ficar curado, né? Falarmos para o Senhor a nossa realidade. Senhor, eu quero, né? Mas eu tenho esse impedimento, né? Eu tenho essa e essa situação, Senhor, que me impedem de ficar curado. E certamente o Senhor vai fazer conosco como Ele fez com aquele homem, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda, né? E a palavra diz que aquele homem ficou curado instantaneamente. Ele diz que foi naquele mesmo momento que Jesus disse a ele, levanta, toma a tua cama e anda, que ele ficou curado. E por causa dessa cura, os judeus perseguiam, porque aquele homem carregava a cama no dia de sábado. E aí novamente o Senhor vem dizer para mim e para você, que o amor ele tem que ser maior do que a lei, que a nossa justiça precisa ser maior do que essa justiça da lei. Que a lei, a perfeição da lei é o amor. O amor para com aquele homem que estava necessitado há tantos anos ser curado. Esse é o principal da quaresma. E o Senhor vem nos dizer que é esse amor também que nos cura. Ele vem nos dizer duas coisas nessa terça-feira, que esse amor nos cura e que o pecado nos leva para essa situação. Porque é isso que ele diz àquele homem, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então possamos nos lembrar nesse dia de onde o Senhor nos tirou e para lá nós não devemos voltar mais. Que Ele nos tirou por amor a nós Ele nos tirou de toda situação de pecado. E que não é a vontade dEle, e a vontade dEle é nos amar, é nos tratar bem, é para que nada de mal nos aconteça. Por isso Ele nos diz que por amor não devemos retornar ao pecado, não devemos pecar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.